Primeiramente, cumprimentar os integrantes da banca, professor André, professor Madi, professora Sônia, bem-vinda a essa exploração do trabalho. Quero cumprimentar a todos do auditório, obrigado pela presença. Meu nome é Rafael Reis de Mello, estou aqui para apresentar minha monografia intitulada de Possibilidades de Inclusão do Basquete de Rua nos Conteúdos da Educação Física Escolar. Bom, justificando nosso estudo, então, além da vivência, a própria experiência, foram 12 anos dedicados ao basquete, também pela importância de investigar sobre temas ainda pouco conhecidos quando relacionados aos conteúdos da educação física escolar, e assim ligados aos esportes ensinados pelos professores nas instituições educacionais. E também pela leitura desse artigo, da professora Renata Linhares, que eu vou estar apresentando ele mais na frente também, que ela traz essa proposta de ensinar o basquete na escola de uma forma diferente. Ela fala sobre inovar a prática de um esporte conhecido dentro da educação física, mas que por muito tempo ficou engessado em métodos de ensino repetitivos. Ela está se referindo ao basquete tradicional ou basquete de quadra que vocês estão acostumados a ver por aí. O problema, então, do nosso estudo. Quais as possibilidades de inclusão do basquete de rua na educação física escolar? O objetivo geral, então, seria identificar essas possibilidades. E os objetivos específicos, identificar os motivos que ainda não levaram o basquete de rua a se integrar aos conteúdos da educação física escolar, também compreender como é possível realizar a inclusão do basquete de rua na escola, identificar as formas de se aplicar o basquete de rua na escola e apontar os benefícios da aplicação do basquete de rua como um elemento da cultura hip-hop nas escolas de periferia. A hipótese da nossa pesquisa, eu coloquei ali um trecho que eu gostaria de ler, que ao longo da história, os conteúdos da educação física passaram por várias influências que determinaram sua presença na escola. Vocês também vão poder estar vendo isso mais na frente. Sendo assim, este estudo traz a oportunidade de inovar o ensino da educação física escolar, incluindo o basquete de rua, um esporte que tem sua essência nas características das periferias, para um ambiente escolar adequado ao contexto histórico dos alunos. A metodologia utilizada, então, se trata de uma pesquisa bibliográfica, que se apoiou na dialética do materialismo histórico, de natureza qualitativa, que fez um recorte longitudinal na educação física escolar. E a técnica de coleta e análise de dados foi o fichamento. Então eu fui lendo os livros e artigos que eu utilizei e fazendo fichamento para depois compor o conteúdo do trabalho. Essa é a estrutura do nosso estudo, possibilidades de inclusão então do basquete de rua na escola. Se trata da introdução, seguindo o resumo. Capítulo 1, o basquete tradicional. Capítulo 2, o basquete de rua. E o capítulo 3, com o mesmo título do trabalho. Seguindo de considerações finais e as referências bibliográficas. Bom, o capítulo 1, o basquete tradicional. Quem chama ele de basquete tradicional é o Coutinho Oliveira, que eles mudaram essa nomenclatura a partir da hora que apareceu o basquete de rua na história. Então, esse basquete tradicional, ele foi criado em 1891 pelo professor James Neil Smith, com a proposta de fazer aulas de educação física indoor, ou seja, na cidade de Springfield, naquela época, estava nevando muito. Então, o diretor da escola chegou e falou, cara, você tem que dar um jeito de criar alguma coisa para fazer dentro da sala. Aí ele olhou para a colheita de pêssegos que tinha na plantação e viu 2 cestos, que tinham o formato do aro com a redinha, hoje em dia, um cone. O que ele fez? Pegou 2 cestos e pendurou um de cada lado da sala. Curiosamente, a altura de 3 metros e 5 centímetros, que é a mesma altura do aro oficial hoje em dia. E aí eles começaram a praticar o basquetebol. Interessante que esse cesto, ele não era furado embaixo. Então, quando a bola caía, os caras tinham que subir na escada, ir lá, tirar a bola de dentro dele, voltar e continuar a partida. Até que um abençoado foi e teve a história de cortar o fundo, e assim a bola passava. A grande difusão do basquete tradicional, ou seja, quando ele estourou para o mundo, foi quando ele foi incluído nos Jogos de Berlim de 1936, nas Olimpíadas de Berlim, então, que os Estados Unidos venceu pelo curioso placar de 5-3 a União Soviética. Eu não encontrei registro que fala como era marcado o placar naquela época, mas o placar foi 5-3. E desde então os Estados Unidos vem colecionando recordes e títulos e dominando o basquete tradicional no mundo. O basquete chegou no Brasil através do professor chamado Augusto Shaw, que ele chegou na escola Mackenzie em São Paulo. E a primeira partida de basquete se deu no Clube América, lá em São Paulo. É basicamente isso, o basquete tradicional. É um basquete cheio de fundamentos. Esse dia eu estava ali na quadra, a menina falou, não gosto de basquete. Eu falei, por quê? Porque é um jogo muito chato.
tem muita regra, muita coisa. Falei, então vem conhecer o basquete de rua que você vai entender o que é um basquete legal. Capítulo 2, então, basquete de rua. Usado essas referências de Alessandro Buzo, Melo e a professora Bianca Silva, que eu também vou utilizar o artigo dela mais na frente. O basquete de rua, ele vai surgir junto com a cultura hip hop, que surgiu em Nova York no final da década de 60, com relação à crise econômica que se encontrava naquela época. Então, as pessoas de baixa renda nos Estados Unidos, eles eram excluídos a morar nos chamados projetos, que são os predinhos lá nos Estados Unidos. Então, os negros eram colocados para morar naquela região, e a partir daí tem o surgimento da cultura hip hop, que já englobava o grafite, o rap, o DJ e os 4 elementos: grafite, rap, o DJ e agora o basquete de rua, então, que vai chegar para poder englobar. O basquete de rua, mais tarde, ele vai ser bem mais contextualizado, porque ele envolve dança, envolve ginga, envolve dribles geniais, e não aquela coisa do basquete tradicional, que é coisa engessada, mecanizada, de quem tem que fazer um movimento correto, e coisa de alto rendimento, que é o basquete que vocês estão acostumados a ver, o basquete de quadra, busca o alto rendimento. A partir do momento que o basquete é colocado na cultura hip hop, então o pessoal já tem essa visão sobre ele, que o hip hop antigamente era muito criticado. Então, por causa de marginalidade, esse tipo de coisa. Mas vocês vão poder estar vendo que ele tem muito mais potencialidades do que a gente pensa. Essa é uma citação de Melo que eu faço questão de ler. Ele diz que o verdadeiro objetivo do basquete de rua consiste em agrupar o maior número de pessoas em um local público e de acesso a todos, proporcionando diversão e entretenimento social, diferente do entretenimento do sistema capitalista, incluindo a cultura hip hop e as manifestações culturais existentes em cada região. O primeiro fato de eu falar do basquete de rua simplesmente ele não visar a competição, ele visa a socialização. Então, esse é um dos motivos que me fez a pesquisar o basquete de rua na escola. Ele não visa a competição nem o alto rendimento, mas sim a socialização de todos que estão envolvidos no meio. Capítulo 3, então, intitulado de Possibilidades de Inclusão do Basquete de Rua na Escola. Nessa primeira parte do capítulo 3, então eu fiz uma análise desses 2 artigos que eu encontrei, da professora Silva, que tem o nome de Streetball, ou Basquete de Rua, trazendo o hip hop para a escola, e da professora Linhares, que ela faz essa questão: uma outra metodologia do ensino do basquete é possível? Então a professora Silva vai afirmar que essa experiência que ela teve foi o seguinte, gente: ela chegou na escola e foi trabalhar na escola em Jundiaí, na periferia. E aí a direção deu conteúdo para ela, que era futsal, vôlei, basquetebol no 3º semestre e dança, jogos e brincadeiras no último semestre. O que ela fez? Ela substituiu o basquete tradicional no 3º semestre pelo basquete de rua. E aí ela fez uma divisão das aulas, da primeira à última aula com vídeos, levou o jogador de basquete de rua para a escola para mostrar para os alunos como que era, e fez toda essa apresentação do basquete de rua, substituindo ele no lugar do basquete tradicional. Aí ela diz que isso torna evidente 2 aspectos. O primeiro, a cultura hip hop pode e deve ser inserida nos currículos escolares. Por que ela fala isso? Não no sentido de institucionalizar o hip hop, mas de reconhecer o valor dele como um conhecimento produzido fora da escola, que é algo que faz parte de uma cultura que está rodeando a escola, e que as pessoas que estão lá em cima, que determinam os conhecimentos da escola, não levam isso em consideração. E o segundo, a urgente valorização da diversidade cultural e dos saberes produzidos nas regiões periféricas, no processo educacional de crianças e adolescentes. Então, ela percebeu isso quando ela incluiu o basquete de rua na escola, que teve uma proximidade maior da realidade dos alunos, que eles começaram a entender o porquê de estarem fazendo aquilo ali e passaram a ter mais vontade de participar das aulas de educação física. Saíram daquela coisa maçante, né, de divisão de semestre, basquete, vôlei, handebol e futsal, que acontece hoje em dia nas escolas, que a gente está acostumado aí a viver no ensino vivenciado. Essas 2 citações, então, os alunos se mostraram mais interessados no tema quando começaram a perceber as semelhanças entre os bairros onde surgiu o basquete de rua, ou seja, Brooklyn, Nova York, e o bairro onde está situada a escola, que é a periferia de Jundiaí. A partir daí, os estudantes se mostraram mais curiosos e fizeram mais perguntas sobre os assuntos. A professora Linhares vai falar que as aulas foram apresentadas de forma que os alunos se interessassem pelos conteúdos, esses relacionados às práticas cotidianas de cada um, o que facilitou bastante a absorção dos objetivos propostos.
Isso aí são conclusões dessas professoras que tiveram após a aplicação de um basquete diferente. No caso da professora Silva, o basquete de rua. No caso da professora Linhares, uma outra forma de ensinar o basquete, diferente daquela mecanizada, do basquete tradicional. Então, a partir dessa prática, né, que mostra aos alunos diferentes formas de aplicar a educação física dentro da escola, e desde que essa inovação tenha relação com suas práticas diárias e vivências, os alunos se mostram interessados e conseguem absorver bastante conhecimento dentro das aulas. Aí eu trouxe essa relação para a gente fazer uma discussão, que é o contexto histórico do basquete de rua e a realidade da escola, que a gente pode encontrar temas paralelos. Quais temas paralelos, então, seriam esses? A imposição sobre a escola conforme os conteúdos. Então, a cultura hip-hop ela saiu da imposição do capitalismo. E a escola, ela sofre imposições com relação aos conteúdos. Nós que somos professores, a gente vai chegar na escola para tentar inovar, a gente vai encontrar barreiras. E é esse tipo de realidade da escola que a gente vai encontrar. Então, esse é um tipo de tema paralelo entre o basquete de rua e a escola. A partir do momento que você tenta inovar, se for alguma coisa que é diferente do objetivo deles, eles vão te barrar. Mas, principalmente com relação à cultura hip-hop, se você olhar, tem muita coisa interessante aí que a gente pode estar aproveitando. Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho. Antes disso, como eu estou fazendo meu trabalho na dialética do materialismo histórico, e é uma coisa que não é fácil, eu preciso me afastar do objeto para poder entender como se deu os conteúdos da educação física e, a partir daí, entender como pode incluir o basquete de rua lá. Então, eu vou começar no final do século XIX, que é muito importante para a educação física, porque depois da Revolução Industrial, há uma necessidade da hegemonia burguesa se manter no poder. E eles vão buscar essa construção do homem novo. O corpo saudável, que a Soares vai falar, o corpo individual, como unidade produtiva, máquina menor da engrenagem da indústria capitalista. Né? Então, esse é um propósito que a burguesia tem para poder controlar e se manter no poder. É educar o homem, né? Eu acho que Foucault, não sei, é quem,